Muito bom dia para você, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um dia, né? Mais uma bondade de Deus, mais a graça de Deus sobre nós, a misericórdia de Deus sobre nós. E hoje, eu quero agradecer a Deus, pela bênção de poder chegar até você, com a nossa porção diária da palavra e podendo hoje também celebrar o Dia da Independência do Brasil, quando nós reconhecemos tantas coisas que ocorreram ao longo desse tempo, mas ao mesmo tempo, quando nós percebemos que tantas situações ainda estão acontecendo, de dominação, de sofrimento, quando nós vemos tantas coisas erradas acontecendo em nosso país, que nos entristece, e aí nós ficamos ainda pensando quantas coisas que ainda necessitam de ajustes, de correção, e talvez você esteja pensando agora no nosso Brasilzão, cada canto do nosso país, as regiões, as cidades, as grandes capitais, e você talvez pensando em todas as necessidades que envolve a nossa nação, e ainda quanta escravidão que existe, quantas situações desfavoráveis acontecendo em todo o nosso país. Mas eu quero então saudá-lo nesta manhã, desejando que Deus seja com você, com a sua casa, sua família. E eu quero ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo de número 36, quando diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o texto para nós hoje, quando nós podemos entender que existe uma realidade de escravidão financeira, o capitalismo, a situação que envolve as dificuldades econômicas. Então existe essa escravidão, existe uma escravidão das drogas, pessoas que estão dominadas pelas drogas, e produzindo sofrimento, experimentando o sofrimento, fazendo suas famílias também, seus familiares, amigos sofrerem por conta da escravidão das drogas. Quantos que estão dominados aí pelo crack, pela cocaína, dominados pela maconha, pelo álcool, Então, aquilo que se chama de drogas lícitas, E quantos estão hoje completamente escravizados, desgraçando as suas famílias, e trazendo sofrimento sobre si mesmos. Então existe escravidão também nesse aspecto. Existe aqueles que estão escravizados pela religião. Muitas pessoas estão escravizadas pela religião, dominados por um sistema opressor e, de repente, experimentando também uma realidade muito complicada, muito adversa. E aí nós podemos pensar a escravidão no que diz respeito à questão política, ideológica. E aí você pode pensar nas várias e muitas diferenças hoje existentes, maneiras de se escravizar, talvez você esteja pensando naquelas pessoas que são escravas sexuais, tanto crianças aí que são levadas para esse caminho, a questão da pedofilia, o tráfico humano, tantos que estão envolvidos aí pela escravidão sexual, mulheres, homens que são levados a esse tipo de vida, e o sofrimento, na verdade, abate todos. Qualquer área que nós falarmos da escravidão será uma parte de sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que existe algo que está ao redor, ou está em volta de todas essas ações, em todas as áreas de escravidão que você pensar, que nós pudermos nomear, em todas elas, nós vamos entender que por trás existe a escravidão espiritual. Essa é que traz o sofrimento ao homem, que impõe uma realidade de castigo severo a todas as pessoas, não só no que diz respeito ao período terreno, mas muito mais para a eternidade. Jesus está falando com as pessoas e ensinando aqueles que estão à sua volta sobre a escravidão espiritual. Está mostrando aqui que as pessoas vivem dominadas pelo pecado,
e por causa do pecado, então tem uma vida que não é aquela estabelecida por Deus. O padrão de Deus para o ser humano é uma vida livre. Fomos criados para a liberdade, fomos criados para sermos livres. E assim, então, Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é Cristo. Ele é a verdade. Ele, somente Ele é a verdade. E quando nós podemos conhecer Cristo, experimentar uma vida com Jesus, podemos então experimentar a libertação. Somos libertos do reino das trevas, libertos do império do mal, libertos da condenação do inferno. Somos libertos. E uma vez libertos, a palavra de Deus está dizendo: se pois o Filho, é Jesus Cristo, vos libertar, então Jesus é aquele único que pode, de fato, trazer libertação ao ser humano. Somente Jesus, nada mais, ninguém mais. Muitos caminhos alternativos são oferecidos, mas somente Jesus é que pode libertar. E aqui está dizendo: se Jesus libertar, ele está declarando verdadeiramente, vocês serão livres. Assim, quando podemos considerar essa realidade, a libertação que Jesus traz, algo permanente, algo profundo, grandioso, maravilhoso. E quando uma pessoa experimenta a realidade de vida com Jesus, experimenta de fato a plenitude da paz, a plenitude da alegria, a plenitude da realização. Então, é a vida abundante que Jesus Cristo veio trazer. Eu quero, nesta manhã, dizer para você que os países, conquanto podem experimentar uma declaração de independência, podem ser proclamado uma declaração de independência, documentos podem ser registrados, e de repente, em muitas situações da escravidão moderna, as pessoas podem experimentar um pacto de paz, um pacto para que alguma coisa se mude e aquilo se resolva. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é momentâneo e passageiro. Mas a libertação que Jesus Cristo traz, esta é para sempre. Esta é duradoura. Esta é permanente. Que você então experimente Jesus. Viva com Jesus. Creia em Jesus. Experimente a libertação que Jesus veio trazer e Ele oferece para você. Que assim seja. Que Deus nos abençoe e que vivamos na liberdade a qual Cristo nos traz e para a qual Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para uma vida verdadeiramente livre. Que Deus assim nos ajude. Que Deus nos abençoe. Quero então encerrar. Eu quero dizer para você que a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, os apóstolos, em várias circunstâncias e situações, eles foram presos, foram acorrentados, foram algemados, foram levados ao castigo extremo. Mas todos eles puderam declarar a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade que eles experimentavam em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. Quero convidar você, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Pai eterno, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, o soberano a quem nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós adoramos. Obrigado, Deus, porque podemos, em meio a tantas situações que tentam nos prender, que tentam nos acorrentar, que tentam nos aprisionar, que tentam nos algemar, ó Deus, e impedir a nossa caminhada. Mas obrigado, Deus, porque com o Senhor nós somos livres. Com o Senhor nós experimentamos a verdadeira libertação. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos liberta do pecado, das trevas, do inferno, do império, Deus, do mal. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz fazer parte do teu reino de amor. Deus, muito obrigado, Deus, porque nós temos o Senhor conosco. Eu quero pedir que abençoe, Deus, abençoe a nossa nação, abençoe todos os brasileiros, ó Deus, não só aqui, ó Deus, no nosso território, ó Deus, mas espalhados pelo mundo, ó Deus. Seja com os brasileiros, ó Deus. Pedimos que abençoe o teu povo, que se chama pelo teu nome, para que façam e vivam a diferença, apresentando que a liberdade está em Jesus Cristo,
Seja conosco, Deus, para testemunharmos do Senhor e para falarmos, ó Deus, da nossa fé, falarmos da nossa salvação, falarmos, ó Deus, da vida abundante que nós experimentamos com o Senhor, vida de alegria, de paz, vida de segurança. Eu quero pedir que seja com o teu povo, ó Deus, nesta pátria, e aqueles, ó Deus, que estão aprisionados, escravizados das diferentes formas, que o Senhor nos ajude a levarmos, ó Deus, a verdadeira libertação a cada um deles. Pedimos e oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja conosco. Quero despedir de você, querido, que você tenha um dia de paz, um dia de alegria, e que assim, então, até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.